Olá, vamos continuar essa nossa viagem pelo mundo do empreendedorismo? O que foi que você aprendeu até agora nessa última aula? Que é muito importante analisar e organizar as informações que você coletar nas suas pesquisas. Avalie as informações para usar aquelas que realmente são importantes em relação ao seu negócio. Faça resumo, né? Resumir é uma coisa difícil, nós não estamos acostumados a resumir. Mais para frente nós vamos falar de pitch do negócio, como é que você apresenta o seu negócio rapidamente, em às vezes 10, 20, 30 segundos. Já pensou apresentar o seu negócio em 30 segundos? Que difícil, mas a gente precisa aprender a resumir. Resumir as informações principais e arquivar essas informações de uma maneira organizada, para que você tenha um acesso rápido e fácil quando for necessário. Use títulos, etiquetas, pastas, uma pasta de arquivo, às vezes até um móvel, né, de arquivo. Aquelas fichas para catalogar livros são bastante interessantes, você pode usar, dividir, colocar as fichas lá, nominar, né, colocar um índice por tópicos importantes para o seu negócio. O importante é resumir as informações, né, para separar só aquilo que realmente é bastante importante e classificar isso tudo de uma maneira organizada. Lembre-se do seguinte, a coleta das informações, ela vai ser realizada constantemente. E se você manter tudo organizado, você vai evitar o retrabalho. Porque se você não guardar essas informações, talvez não utilize elas nesse momento, mas precise elas daqui para frente ou num momento posterior, você vai pagar por uma nova pesquisa? Já pensou ter que perder o seu tempo para de novo conversar com seus clientes? Então, tudo que tem que ser revisado, tudo tem que ser resumido, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser arquivado no seu negócio em relação às suas pesquisas. O que é uma pesquisa primária? Nós falamos que você pode fazer pesquisas primárias, secundárias. O que é cada uma dessas pesquisas? O que é uma pesquisa primária? Dados que são coletados especificamente para o seu negócio. É específico, né? É próprio para o seu negócio. Vai te fornecer uma ideia sobre as necessidades e percepções do seu cliente em potencial, além de outras informações necessárias, mas foco no seu negócio. Como é que você pode coletar? Como é que você pode fazer uma pesquisa primária? Você pode fazer questionários, né? Você pode fazer entrevistas, lembra que eu falei corpo a corpo? Que eu acho que é fundamental, importantíssimo conversar com o cliente. E você pode fazer grupos de discussão, colocar às vezes numa mesma sala vários clientes, né, lançar a sua ideia e ver como é que eles se comportam, porque às vezes com o parecer de um cliente, o outro, né, já se manifesta de uma outra maneira, tem um pensamento diferente. Às vezes um cliente sozinho com você, ele pensa de um jeito, fala de um jeito, não lembra de determinadas coisas, mas ao passo que ele, quando está num grupo de discussão, né, a discussão levanta outras possibilidades e isso vai validar ainda mais o seu negócio. O que é uma pesquisa secundária? Pesquisa secundária é a utilização de dados que já foram coletados para resolver o seu problema. Que tipos de informação você consegue encontrar, né, nessa pesquisa secundária? As tendências do setor. Lembra que eu falei da questão da responsabilidade? A responsabilidade social e ambiental é uma tendência de praticamente todos os negócios, todas as áreas de atuação. Então você consegue identificar isso. Veja, você vai fazer uma hamburgueria. Tendência do setor em relação à responsabilidade socioambiental é específico? É uma pesquisa primária da sua hamburgueria? Não. Você quer saber o que o pessoal vai comer, né? Se o pessoal vai comer seu hambúrguer. Mas a responsabilidade socioambiental faz parte de uma pesquisa secundária. É uma tendência relevante, né? Importante, é uma informação que pode ajudar a alavancar suas vendas. Você vai descobrir aspectos demográficos do seu cliente. Onde é que estão os meus clientes? Onde é que eu vou abrir essa hamburgueria? Lembra que eu falei, adianta abrir lá uma hamburgueria num bairro onde você detecte que a maioria das pessoas são vegetarianas, os vegans lá, que a gente chama, os veganos, né? Quais são os hábitos de consumo? É isso que eu estou falando, os hábitos. O cara é vegetariano, não adianta eu abrir talvez lá. Será que uma pessoa vai sair do lado oposto da cidade para vir até a minha hamburgueria? Talvez até sim, talvez isso seja uma questão de status, né? Ou das pessoas falarem que aquela hamburgueria tem um diferencial, uma agregação de valor tão fundamental que me faz sair da Zona Sul e ir até a Zona Norte para comer aquele hambúrguer especificamente, né? Ou para ir até aquele local. Então, pesquisa secundária vai te ajudar com essas informações.
Onde é que você pode encontrar fontes de pesquisa secundária? Então, você tem fontes oficiais. Você tem, por exemplo, relatórios de bancos, uma consultoria, né? Um relatório de uma consultoria, sites do IBGE, site da Receita Federal, site de associações de empresa, né? Você pode descobrir uma série de coisas através desses sites. Você pode, porque lá já tem uma série de pesquisas anteriores feitas sobre as mais diversas áreas e que podem ajudar você em relação ao seu negócio. Você pode, por exemplo, entrar no site da Agência Brasileira de Desenvolvimento, da ABDI. Você pode entrar no site do Ministério da Indústria e Comércio. Imagina quanta informação você pode conseguir no Ministério da Indústria e Comércio. Você pode pesquisar na internet, de um modo geral, artigos, livros, trabalhos de conclusão de curso, teses sobre esse mercado onde você quer atuar. Né? Lembra que eu falei do TBDC? Você lembra ainda dessa metodologia? Empreendedor, TBDC. Tire o bumbum da cadeira. Você não vai aprender tudo aqui na sala de aula, nessa sala de aula virtual comigo. Você vai aprender talvez 40% do que você precisa para ser um empreendedor de sucesso. O resto é TBDC. Tire o bumbum da cadeira. Vá pesquisar, vá se informar, vá conversar com as pessoas, frequente a biblioteca da faculdade, faça networking, converse com as pessoas. Olha só que interessante essa história, agora me lembrei para te contar sobre networking. Eu faço um trabalho normalmente nas aulas presenciais, onde eu coloco, peço para os alunos se dividirem em grupos e buscarem uma história de um empreendedor para contar. Mas eu coloco algumas restrições. Eu falo, olha, eu não quero história de empreendedor muito conhecido, não. Sabe, não quero história do Silvio Santos, eu não quero história do Roberto Justus, eu não quero história do Gates, do Jobs. Isso a gente já sabe, a gente já conhece muito bem todas essas histórias. E elas são histórias, às vezes, distantes em questão de tempo da nossa realidade, porque todos nós podemos chegar lá, né? Busque histórias mais próximas, a história do seu gerente, a história do dono da empresa onde você trabalha, a história do dono de um mercadinho lá no seu bairro, que agora está no segundo mercadinho, no terceiro, a história de uma moça lá da sua região que abriu uma loja de roupas, a história de uma doceria que abriu. Busque essas histórias. Então, eles buscam essas histórias e aí eu faço uma atividade muito dinâmica, onde os grupos têm que trocar constantemente e eles têm 10 minutos para contar a história, um grupo para o outro. E assim eles escutam numa aula inteira, de um modo bastante dinâmico, em média, eu tenho turmas bastante grandes, aí 150, 200 alunos, eles conseguem escutar em média 13 histórias. Então, muito mais dinâmico do que cada grupo chegar aqui na frente e ficar lá contando a sua história e todo mundo dormindo. Eles têm que contar essas histórias ao mesmo tempo. Cada grupo vai para o próximo grupo escutar a história. Tudo simultaneamente. Olha que interessante que aconteceu numa situação dessas, numa dessas histórias. Uma aluna decidiu contar, o grupo decidiu contar para o grupo a história dessa própria aluna, né? E era uma história com bastante dificuldade, uma história que demorou para ter sucesso, ela estava ali no início do sucesso que ela estabeleceu, né? No início ali da criação desse negócio. Bom, com o que ela trabalhava? Ela e o marido juntos, eles criaram uma empresa de transporte e de transporte de algumas cargas muito específicas, né? Onde tem uma série de elementos lá bastante específicos em relação à questão da segurança, essas coisas todas, né? Cargas com perigo e tudo mais. Você precisa ter curso especial, né? Você precisa ter um caminhão especial, enfim. E eles estavam aos poucos, crescendo nesse negócio. Mas olha que interessante, ela tinha esse negócio. Ela estava, se eu não me engano, lá no segundo ou terceiro período do curso que ela estava fazendo. Ninguém na turma dela sabia que ela tinha esse negócio. Ficaram sabendo porque ela foi e contou a história dentro dessa atividade. Mas olha o que é mais interessante ainda. Um aluno de outro curso, porque eu tenho classes aí com turmas de vários cursos interagindo, nós estamos falando de empreendedorismo, de network. Um aluno de um outro curso tinha uma empresa que estava precisando de uma transportadora do tipo que ela tinha. E ele já estava há algum tempo procurando e não conseguia ninguém para transportar a carga dele. Numa atividade dinâmica como essa, eles fizeram um networking, se conheceram, ele ficou sabendo da história dela, da transportadora que ela tinha, e ela ficou sabendo que ele precisava, que ele tinha um problema e que ela era a cura para o remédio dele. E fizeram um negócio. Então, você tem que tirar o bumbum da cadeira, tem que buscar as informações, converse com seus professores. Nós estamos aqui virtualmente, mas vem aqui, me encontra aí, a gente conversa, eu atendo, converso com todos os meus alunos, venha me contar sobre as suas ideias,
né? Vamos falar sobre isso pessoalmente. Se você tiver dúvida, nós já falamos lá na nossa aula inicial, procure a equipe pedagógica desse ambiente virtual que você está estudando, né? A gente vai ter o maior prazer em te ajudar a colocar suas ideias em prática. Então, não perca tempo para buscar informações sem uma definição exata do que é que você está buscando. Vou te dar uma dica. Nos materiais complementares você encontra, né, normalmente uma planilha com vários sites interessantes. Nesse material você vai encontrar uma planilha com vários sites interessantes para buscar as informações. A sua aula não se encerra aqui nesse ambiente virtual. Faça a sua parte. Acesse todo esse material que eu estou indicando para você. Os livros, os sites, assista os vídeos que eu estou falando para você, leia sobre esses empreendedores que eu estou comentando, converse lá com as pessoas que moram na sua região, que têm negócios, estão abrindo negócios, fale com seu chefe, com seu coordenador, com seu gerente, com seu diretor, com o dono da empresa onde você trabalha. Lembra, você pode ser um intraempreendedor, trabalhar no negócio do outro e ser um empreendedor, sim, porque você tem um olhar de dono, você leva soluções para aquela empresa. Então veja o que os outros que já estão acima de você, num degrau a mais, estão fazendo, né? E atenção, os dados, né, geralmente os dados, eles não são em tempo real, então avalie sempre se aqueles dados são importantes para o seu negócio. Principalmente com relação à pesquisa secundária, estou falando. Porque como essa pesquisa foi feita por um outro, às vezes ela foi feita 2, 3 anos atrás, 4 anos, ou às vezes 6 meses atrás, já é um tempo muito grande para a evolução e para o dinamismo que a gente tem no mundo dos negócios. Então, só tomem cuidado para ver se os dados, as informações lá realmente podem ser utilizáveis para esse momento desse seu negócio. Não perca tempo em buscar informações sem uma definição exata do que você está buscando, tá? Você já estudou o perfil do seu setor? Já pensou isso? Já pensou que para administrar com sucesso um negócio, você precisa saber qual é o tamanho, é uma informação útil saber qual é o tamanho desse negócio, qual é o potencial que ele tem de crescimento, a lucratividade que você pode ter, as tendências específicas desse setor, né? Os canais típicos de distribuição e outras informações que vão ajudar você a se tornar competitivo e a se manter competitivo. A Disney, a gente já falou aqui da questão da Disney, uma empresa extremamente copiada. Você pensa que a Disney não tem problemas ou nunca teve problemas? A Disney, a empresa, a corporação, a Disney Corporation, já faliu por duas vezes quase. Vou falar de algumas coisas que eles fizeram de mudanças na Disney que estavam afetando muito o negócio deles. Veja, a Disney é uma empresa basicamente de entretenimento e nos Estados Unidos, né? Tem até Disney fora dos Estados Unidos, mas a mais conhecida de todas e a mais frequentada é a Disney World, que fica lá em Orlando, na Flórida. O que se come na Disney? Na Disney se come basicamente aquilo que a gente chama de jungle, trash food, né? Aquela comida que é uma comida talvez sem muitas propriedades, né, de vitaminas, uma comida que engorda, né, uma comida com muito óleo, com muita fritura. Bom, o que acontece lá? O maior público da Disney é os Estados Unidos. O próprio americano é o maior frequentador da Disney. E os Estados Unidos, ele é um país que está com um índice altíssimo, número 1 no mundo em obesidade e obesidade infantil. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a deixar de ir para a Disney porque só encontravam esse tipo de comida. Veja só, apesar da Disney ser a única empresa de entretenimento no mundo, nos moldes, né, que ela tem, realmente com uma diversidade totalmente de negócio em relação a outros que a gente encontre. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Beto Carreiro World, né, alguns parques assim, mas não dá para comparar com a Disney. As pessoas estavam deixando de ir para a Disney por conta da comida. As pessoas vão na Disney por conta da comida? Não, elas vão por conta do parque, vão por conta dos brinquedos. Mas a comida começou a afetar a ida dessas pessoas. Vamos pegar o brasileiro que vai muito para a Disney. O que acontecia com o brasileiro? A gente está acostumado com uma comida bastante saudável em relação à comida do americano. Nosso arrozinho com feijão, né? Nosso bifinho quando dá, aquela nossa misturinha, uma saladinha, um tomate. O brasileiro ele tem uma alimentação relativamente saudável, tanto que nós não somos uma população obesa. Enfim, você passa em média na Disney quando você vai, no mínimo uma semana. Já pensou uma semana comendo só hambúrguer? No café, no almoço, no jantar? Porque tem hambúrguer até no café da manhã.
Você não aguenta. Segundo ou terceiro dia, o brasileiro olha para um lado, olha para o outro e fala: que saudade de um arroz com feijão, queria tanto o meu guaranazinho. Começou a deixar de ir para a Disney por conta da alimentação. Então, a Disney, né, foi avaliar o perfil, parou para pensar o que estava acontecendo e avaliou o perfil do setor. O que estava acontecendo? O que era uma informação, uma tendência específica do setor ali? A questão da alimentação. Não dava, as pessoas não estavam mais querendo essa comida. O que a Disney fez? O que tem atualmente na Disney? Uma série de chefes brasileiros trabalhando em restaurantes lá, uma comida saudável. A Disney tem hoje em dia a própria horta, a maioria dos legumes, das folhas, né, que vão para saladas, essas coisas todas, são produzidas lá na própria Disney. E com uma tecnologia que eles chamam lá de hidropônica, se eu não me engano, onde os alimentos eles são produzidos, né, essa fruta, essa verdura, esse legume, esse tomatinho, ele é produzido só à base da água, não tem terra. E é uma plantação vertical, porque não temos espaço para plantar. Então, olha quantas coisas atendidas, né? Pensando no perfil, na tendência do setor, as pessoas querendo uma alimentação mais saudável, os espaços sendo cada vez mais reduzidos, e eu não vou gastar espaço com horta se o meu negócio é parque. Todo espaço que eu tiver para pôr um brinquedo, uma atração nova. Então, hortas horizontais, né? Hortas verticais, na água, processo totalmente orgânico, pensando numa alimentação saudável. E aí voltou, né, aquele número de clientes, quer dizer, a gente satisfez, a Disney satisfez uma dor que o cliente estava tendo, arrumou uma cura. Lembra que eu falei? Qual é o remédio que você pode oferecer para a dor do seu cliente? A dor do cliente da Disney naquele momento era a alimentação, era a qualidade de vida, né, uma alimentação mais saudável. A primeira tarefa que um empreendedor tem que ter no ramo das pesquisas é entender qual é o ramo de atuação onde ele vai estar inserido, para identificar as características principais desse setor e o funcionamento. Como é que você vai fazer isso? As pesquisas elas são feitas normalmente através da utilização dos dados secundários, da observação e vão seguir alguns passos. Qual é o tamanho do seu setor? Qual é o potencial de crescimento que você tem de lucratividade? Quais são as tendências, nós acabamos de falar aí da questão da Disney, e quais são os canais de distribuição do seu setor, né? Como é que você chega até esse seu cliente? Vamos especificar cada um deles. O que é o tamanho do mercado? Qual que é o valor total em reais, por exemplo? Quanto o cliente, né, vai gastar com o seu produto, com o seu serviço, nacionalmente, regionalmente ou localmente? Para você definir o tamanho do seu mercado, você tem que entender 3 conceitos principais. O mercado total, o mercado potencial e o mercado disponível. O que é o mercado total? Conjunto total lá dos consumidores daquele segmento de mercado, o ramo da alimentação, o ramo da saúde, o ramo da educação. Qual que é o mercado potencial? É um conjunto de consumidores que apresentam um nível suficiente de interesse e de renda, né, por aquela oferta de mercado. Então, que realmente está lá com uma condição, com um nível suficiente de interesse e de renda para comprar aquilo lá que você está oferecendo. E o mercado disponível? Esse conjunto de clientes, então, de consumidores que têm interesse, renda e acesso a uma oferta específica. Então, é um nicho, né, que você tem. Aí já é um mercado bastante específico de pessoas que vão querer, para quem você vai levar. Talvez o seu mercado final. Para calcular o tamanho do seu mercado, você deve entender qual que é o número de clientes que você tem, clientes potenciais, do seu mercado disponível, multiplicar pelo seu preço médio, ou a gente vai chamar de ticket médio, mas entenda como preço médio. Quanto custa, qual é o preço em média de cada unidade do produto ou do serviço que você oferece. Então vamos lá, você pega o número de clientes potenciais do seu mercado disponível, multiplica pelo preço médio de cada unidade. Onde é que você vai encontrar o número de clientes potenciais? Segmentando os clientes. Lembra? Você vai lá atrás, lembra no Canva, segmentação, né, dos clientes, falamos lá da segmentação dos clientes. Então, você vai descobrir também, a gente vai poder detalhar melhor para você, como fazer segmentação mais para frente nesse curso. Tamanho do mercado, continuando no tamanho do mercado, essa informação pode facilitar, inclusive, o posicionamento do seu negócio num contexto maior.
né? Quantas pessoas você pode atingir com aquele preço, com aquele produto que você está oferecendo, com aquele preço. Isso ajuda você a determinar, inclusive, se o setor está em crescimento, se ele está estabilizando, se ele está diminuindo. Você vai embarcar num setor, numa área que nesse momento está declinando, ninguém está querendo comprar aquele tipo de produto, ninguém está utilizando mais aquele tipo de serviço, né? Adianta você agora abrir uma fábrica de CDs assim para gravar aí seus arquivos, tudo. As pessoas estão com mídias muito mais evoluídas, né? Muito mais modernas, os pendrives da vida, os HDs externos, enfim, tanta coisa, né? Então, você não vai investir aí num mercado que esteja diminuindo ou até que esteja estabilizado, a não ser que você venha com uma ideia extremamente revolucionária dentro daquilo que já existe. Aí sim pode ser que você, né, ganhe um fôlego, que você volte, que a sua empresa seja um retorno de crescimento para dentro daquele setor, dentro daquela área. Compare inclusive o tamanho atual, né, desse seu negócio com informações históricas, né, de outras empresas nessa área, para você ver qual é a tendência desse negócio. Veja os seus concorrentes. Lembra que a gente falou? A gente tem que estar em contato com a concorrência. Não fuja dos seus concorrentes, não. Né? Esteja próximos deles, porque eles podem te trazer informações significativas para o seu negócio. Eles podem te ajudar a pensar no seu potencial de crescimento, nas tendências do mercado, na lucratividade, principalmente os concorrentes que são mais antigos do que você. Veja o que é que ele tem feito de certo e de errado. Né? Aprenda com os erros dos outros. Para que é que você precisa errar? Aprenda com o que os outros estão fazendo de certo e de errado. E aplique isso no seu negócio de um modo único e particular, porque o seu negócio não é igual ao negócio de ninguém. Uma vez que você calcular o tamanho do seu mercado, você vai compreender o potencial que você tem de crescimento. Mas eu falei, você pode basear tudo isso nas experiências dos outros. Né? Você pode pensar, então, qual é o padrão do seu crescimento, se essa área de atuação, né, onde você pretende atuar, ela está em crescimento, em declínio, ou se ela vai permanecer estável. Você pode pensar quais são os fatores, né, que podem ser atribuídos a esse potencial de crescimento. Olha, não é fácil responder essas perguntas todas, tá? Mas o empreendedor, ele pode entender alguns pontos. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre potencial de mercado, de crescimento, tendências e lucratividade. Vamos ver aí um estudo da história do tamanho atual do seu setor também pode revelar muitas coisas sobre as oportunidades que você está enxergando. Você pode fazer comparações históricas que vão poder ser úteis, né, para você estabelecer a questão, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar como um varejista, você vai trabalhar como um atacadista, né? Como é que vai ser a questão financeira desse seu negócio? Isso tudo você pode avaliar através de um estudo histórico e da concorrência, às vezes não é um estudo seu, também do seu próprio negócio. Se o seu negócio já tem um tempo de história, se eu estou aqui falando com você, você já tem um negócio que já tem uma história, já tem um caminho percorrido, ou se você trabalha numa empresa que já tem um caminho percorrido, você pode fazer isso tranquilamente. Na próxima aula a gente continua. Até lá!